Vamos então passar à apresentação do projeto de pesquisa da mestranda Vera Lúcia Muniz Evangelista, cujo título é Miguelim de Guimarães Rosa, a realidade do menino do sertão que perpassa pela brandura e pela violência. Você tem 10 minutos para a sua apresentação, Vera. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o meu orientador, o professor doutor William Valentine Redemonde, que está tecendo essa caminhada junto comigo. Ele é muito importante nesse processo. Agradecer também a nossa coordenadora, que também está fazendo um trabalho de coparticipação conosco. Obrigada, a professora doutora Moema Rodrigues Brandão Mendes. E um agradecimento especial ao avaliador externo, o professor doutor Rodrigo Fialho Silva. Obrigada pela compreensão e pela presença. O meu projeto intitulado Miguelim de Guimarães Rosa, a realidade do menino do sertão, que perpassa pela brandura e pela violência. A realidade no sertão de Minas torna-se instigante, ao revelar um povo que, além de forte e perseverante, é possuidor de uma cultura muito rica. A realidade dessas regiões áridas, em que só os animais e as plantas mais resistentes conseguem sobreviver, contrasta com a beleza poética e engenhosa dos saberes e fazeres que permeiam essa realidade. Bom, nesse momento aqui eu gostaria de me reportar a um doutor em comportamento animal, Fábio Presoto, 2003, o qual ele coloca o seguinte, que o que rege a natureza, o que rege as leis ambientais é uma corrida armamentista. E nessa corrida armamentista, no sertão de Minas, nós temos a flora, a fauna, inclusive o povo sertanejo, que teve que endurecer, enrijecer, para se adaptar e sobreviver no sertão árido e rígido, né? E inóspito, que é o sertão de Minas. Guimarães Rosa é de Cordisburgo, Minas Gerais, e nasceu em 1908 e faleceu no Rio de Janeiro em 1967. Dentre algumas características da literatura rosiana, eu gostaria de destacar a questão regionalista, e principalmente na obra que eu vou trabalhar, eu acho que em todas as obras dele tem essa questão regionalista, contrapondo com uma temática que é universal. Então, o que acontece? Ele traz temáticas, ele nos provoca para fazermos reflexões em questões como vida e morte, como brandura e violência, como deficiência e não deficiência, como estrutura de família. E essas questões, elas são questões pertinentes à obra de 1964, da década de 60, e também questões contemporâneas, que hoje a gente também vivencia essas mesmas questões e temos que fazer essas mesmas reflexões. O objetivo do meu trabalho é pesquisar o texto de Guimarães Rosa e analisar as relações de convivência no sertão mineiro que permeiam a narrativa da novela Miguelim. Os objetivos específicos é mostrar, contextualizar Guimarães Rosa, historicamente e biograficamente, investigar a realidade do sertão de Minas, recorrente na obra de Guimarães Rosa, percebendo as vantagens e desvantagens de seus moradores. Para elucidar, fazer esse levantamento, nós vamos nos recorrer a Sagarana, Noites do Sertão e a obra, que é o nosso objeto de trabalho, que é Manuelzão Miguelim. Analisar a narrativa da história da família de vida de Miguelim no interior do sertão mineiro, na perspectiva do olhar da criança e da infância, fundamentada nas duas faces de sua realidade, contrapondo a brandura e a violência. Nesse aspecto, nós vamos, por enquanto, dentre as leituras que nós já fizemos, nós vamos nos reportar a Felipe Arias, Benjamin, no qual eles trazem a questão da interação na família, a questão da criança, a questão da importância do lúdico, para o desenvolvimento da criança como um todo. E também a questão de Cunha, uns sites também da ciberpolícia que traz a questão da violência na década de 60, nos trazendo informações de que a realidade
real da época, e Guimarães Rosa foi fiel a essa realidade. Então, o ficcional, né, dialogando com a real, com a realidade da época. Conceituar deficiência visual, considerando suas limitações e possibilidades, na busca de compreender a realidade do menino Miguelim, que é míope, retratado por Guimarães Rosa no seu texto. Ali nós trouxemos duas estudiosas, né, da questão da deficiência, Elizabeth Sá, que é uma educadora e trata da questão da deficiência, e Cunha também, que trata da miopia na criança. Com relação à questão da deficiência, ela coloca muito a questão de que o nosso olhar, o nosso mundo, ele tem um apelo visual muito grande. Então, o tempo, a maioria das coisas que nos é colocada, que nos é posta, é recorrendo a esse artifício da imagem. E, ao mesmo tempo que o mundo tem esse apelo visual, o nosso olhar, a gente sabe que ele é preconceituoso, que ele é ardiloso. Então, é através do olhar, é pelo olhar que nós enxergamos e damos prioridade ao rótulo, em vez de priorizar a essência. É pelo olhar que nós enxergamos e valorizamos a quantidade em detrimento da qualidade. E, por fim, nós vamos estabelecer uma comparação entre o hipotexto novela e o hipertexto filme, com o olhar voltado para as vivências e particularidades do menino do sertão. Nessa comparação de hipotexto e hipertexto, nós vamos dialogar com Felipe Salles, que traz a questão da produção cinematográfica, da questão do papel do diretor, das questões financeiras por quais perpassam uma produção, da questão dos personagens, e também com Costa, Ana Luísa Martins Costa, que trabalhou a questão da adaptação da novela Miguelim para o filme Mutum. Problema. A novela Miguelim, 1964, de Guimarães Rosa, relata as vivências de um menino de 8 anos, que morava com a família no sertão de Minas. Uma narrativa fundamentada no olhar da criança e da infância. Diante do exposto, busca-se analisar a realidade do menino Miguelim no sertão e se a mesma perpassa pela brandura ou pela violência. Hipótese. A novela Miguelim, na perspectiva da obra de Guimarães Rosa, mostra os elementos positivos, como a brandura, o acolhimento, a alegria nas relações com a mãe e os irmãos, contrapondo com a crueldade do pai violento e a realidade difícil que o ambiente do sertão lhe impõe, no que diz respeito à questão geográfica, as condições de saneamento básico, escola, transporte e educação. O nosso esquema de trabalho, no primeiro momento, nós vamos tecer essa realidade do sertão no aspecto geográfico, estrutural, social e histórico. Depois fazer uma análise da obra Miguelim, da novela Miguelim, falando das interações, né, das relações familiares por quais perpassam, relação entre mãe e filho, entre irmãos e as outras demais relações da obra. Destacando um outro capítulo, as limitações impostas pela miopia no mundo permeado de precariedades, contextualizando a miopia dentro da obra da novela Miguelim, do menino Miguelim, que era míope, e uma breve comparação entre o hipotexto novela e o hipertexto fílmico, destacando os elementos do hipotexto e hipertexto e fazendo essa comparação. E para fechar, eu quero trazer umas palavras de Guimarães Rosa, que coloca o seguinte, que nós podemos, né, que a vida às vezes ela nos endurece, mas que a gente nunca pode perder a sensibilidade e a alegria. O certo era a gente estar sempre brabo de alegre, alegre por dentro, mesmo com tudo de ruim que acontecesse, alegre nas profundezas, podia. Alegre era a gente viver devagarinho, miudinho, não se importando demais com coisa nenhuma. Obrigada. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, querido Altamir, querida Moema. Eu quero registrar que esse é um lugar muito caro para mim, porque eu saí daqui apenas fisicamente. Né? O SESI, todos vocês, o programa permanece cordialmente em uma relação constante em minha vida, de lembranças diárias, e que hoje eu só estou
como diz o Altamir na parte da manhã, em uma banca, reiniciando a saudade, né? Então, Vera, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de ler o seu projeto e eu não vou discutir questões de Guimarães Rosa com você diante da Márcia de jeito nenhum, mas eu li o seu projeto e percebi o seguinte: você tem vários desafios e várias frentes de trabalho. E às vezes é importante a gente conversar, porque escrever uma dissertação, assim como uma tese, demanda tempo, e tempo para decantar a leitura, tempo para poder experienciar metodologias, tempo para poder pensar o objeto de forma a recortá-lo de maneira que você consiga cumprir o seu tempo dentro do programa. E o que eu quero é te chamar a atenção. Você abre, o seu trabalho está muito bom, o seu projeto está muito bem escrito, mas você abre 3 grandes frentes de pesquisa. Uma com o sertão, uma com a cegueira e outra com a comparação entre a obra e o filme. Só para a gente conversar um pouco, quando a gente fala em trabalhar hipertexto e hipotexto, a gente pensa que é só analisar a obra em si e o filme. Muito antes, pelo contrário, a gente tem que analisar o diretor do filme e o autor da obra. É mergulhar como escafandrista em uma contemporaneidade onde foi elaborado o filme e a obra e por quê. Aí dá uma dissertação. Certo? A questão da cegueira, que também é muito interessante porque tem a ver com questões sociais de inclusão. Você é uma professora e você fala de um lugar muito privilegiado, está claro isso aqui no seu projeto, eu gostei muito. Essa questão da identidade, a pesquisa é isso, ela tem que causar tensão social, né? Isso é muito interessante, partindo do princípio que você atua na sala de aula, mas seria uma segunda dissertação a questão da miopia, da cegueira na literatura. Então, a outra dissertação aí. E uma terceira dissertação, tão grandiosa quanto as outras 3, seria tratar as relações familiares nas novelas, né, permeadas pelos aspectos cáusticos, áridos do sertão, como você colocou tão bem aqui para nós. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Uma vez me perguntaram assim: Rodrigo, o que você quer ser? Você quer ser um navegador ou um agricultor? Eu, mais que depressa, falei só, eu quero ser um navegador, porque eu vou conhecer o mundo inteiro, né? A gente, criança da roça, quer conhecer o mar, navegar, enfim. E depois a vida foi me ensinando, e pessoas que aqui estão também me ensinaram, porque a vida é um aprendizado constante, que na academia a gente tem que ser agricultor. A gente tem que saber plantar. A gente não tem que navegar. Então, às vezes, navegar a todo momento não é preciso. Então, é preciso você plantar, saber plantar o milho, o feijão, colher o milho, o feijão, e a partir daí você se enveredar por um caminho que você vai dar conta de investigar, e esse desdobramento pode vir depois em outra fase da sua pesquisa. Então, eu te proponho a pensar essas 3 frentes que estão no seu trabalho como 3 possibilidades de dissertações distintas. E eu vou te dar a minha opinião do que eu li, do que eu senti, tá certo? Quando você fala das relações familiares, da brandura e da violência no sertão, isso é muito interessante também, porque você é uma professora. Nós estamos permeados por atos de violência, inclusive não só em sala de aula, mas também por aquela instituição que deveria nos proteger. Elas nos colocam em apuro, né? Porque nós estamos vivendo um momento em que a polícia está virando polícia política, né? Ao outro lado da moeda, nós vimos isso há 2 dias atrás, quando os reitores da UFMG foram conduzidos coercitivamente pela Polícia Federal, né? Então, nós estamos perdendo os limites para um governo arbitrário e ilegítimo, e a gente vê isso também na própria literatura sobre o sertão rosiano, quando a professora Heloísa Starling, que coincidentemente foi uma das presas, escreve Lembranças do Brasil, que ela vai fazer mais ou menos o que a professora Márcia apresentou aqui hoje, discutindo com autores como Walter Benjamin, Hannah Arendt, Hobbes, Maquiavel, para tentar pensar a construção de uma nação brasileira a partir do diálogo que Guimarães permite com a teoria. Então, o que eu proponho a você?
essas relações familiares pautadas na brandura e na violência, mais na violência do que na brandura, daria uma bela dissertação, porque você já leu Walter Benjamin, você já citou Felipe Arries. Tem um livro bárbaro do Antônio Otaviano Vieira Júnior chamado Entre Paredes e Bacamartes, História da Família no Sertão. É uma tese de doutorado publicada pelo UCTEC. Então, eu acredito que essa primeira a questão do sertão e as relações familiares já dá uma dissertação brilhante. Ao passo que cada um dos colegas aqui trouxe um projeto, o seu projeto congrega 3. Então você pode escolher. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Existe uma possibilidade de você repensar de tal forma que você plante o seu objeto para que ele cresça no próprio sertão, na agricultura do sertão, entendeu? Porque você dá todo o embasamento e toda a discussão interessante e possível para essas 3 vertentes, mas eu acredito que em um tempo de 1 ano e meio, 2 anos, fazer isso tudo é muito sacrifício para você. Entende? É para repensar essa estrutura, porque você já tem três frentes de trabalho, né? E te indicar também um outro artigo do Arries, que fala sobre a história da família. Então, eu acho que estudar a relação de violência, estudar a relação familiar no sertão rosiano é um trabalho que eu acho que te possibilita entender, né, as várias facetas do fenômeno violência, né, e entender a literatura como uma ação eminentemente política, que ela é na sua essência, porque ela é o registro de intenções, sentimentos e propostas. Então eu acho que por aí fica uma questão interessante para você pensar com seu orientador Moema. Eu penso que você leve ao professor William, né? E é isso, Vera. Parabéns. Então, quer dizer, você tem 3 grandes caminhos aí para você plantar o seu feijão aí no sertão. Entendeu? Porque se você plantar demais, você pode colher de menos. Então, você planta um só que você vai colher, encher a sua cesta lá de feijão, o que for. E aí, eu te agradeço muito, tá certo? O convite. Fiquei muito satisfeito em saber, né, que o seu projeto abrange um autor, tanto na perspectiva fílmica quanto literária, um autor que me é muito caro, mas eu não vou comentar, eu não me atrevo a comentar nada na frente da professora Márcia, né? E dizer que avante, tá? E você pode contar comigo, inclusive sobre uma questão, uma referência bibliográfica sobre o sertão. Eu tenho umas coisas bem interessantes se você quiser discutir posteriormente, tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez.